Boa tarde a todas e a todos que estão aqui conosco, presentes virtualmente neste importante evento realizado pelo nosso núcleo, pelo NEVID, e também em parceria com o CAIJ e o CAOPS, que são os Centros de Apoio da Infância e da Juventude e da Defesa de Políticas Públicas de Saúde. Para nós é uma honra estarmos discutindo a matéria, uma honra pela importância, pela urgência que se faz ainda, lamentavelmente, presente também no dia de hoje, né, nessa sociedade, apesar de tantos avanços, festejar, portanto, estar aqui com colegas, pessoal da sociedade civil organizada, que tem interesse, então, em participar, em cooperar, para que a gente possa evoluir de forma significativa na temática, como estamos conseguindo, né, nos últimos tempos, no nosso país e, sobretudo, aqui no nosso estado, que já esteve, sim, posicionado em piores condições, e a cada ano que passa, nós temos conseguido, então, resultados mais positivos no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, bem como outras violências de gênero, e também em relação às crianças, e em relação também a algumas práticas de saúde inadequadas. Vamos falar de todas as matérias nesse contexto, nesse momento. Festejar também aqui, com alegria, a participação das psicólogas. Então, agradeço por terem aceitado o convite, doutora Daniela e doutora Gláucia, que são importantes figuras de conhecimento científico em relação ao assunto. A gente tem dito muito que a casa da gente é o nosso ambiente sagrado, não é? O nosso lar, é onde a gente se sente seguro, é a casa da gente. Mas, lamentavelmente, algumas violências, ou talvez as mais graves delas, porque é onde a gente deveria estar, portanto, seguro, acontecem diuturnamente, contra as mulheres, contra as crianças. A gente vê muito em relação à violência sexual, também mulheres de todas as faixas etárias. E isso que a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, inclusive, a dinâmica desses acontecimentos e a dinâmica de alternativas jurídicas, de alternativas também de saúde, essa sistemática, né, dessa psicologia toda que acontece nesse ambiente velado, nesse ambiente fechado, que o Estado não está ali. Mas espera-se que o Estado promova a garantia da segurança de todos e de todas, e a gente consegue fazer isso com mais facilidade quando a gente fala do ambiente público, da rua, esse estabelecimento desse controle que o Estado acaba de forma preponderante executando. Mas quando a gente fala dentro de casa, a situação ela cria um complicador maior, ainda mais quando a vítima ela se sente na obrigação de, inclusive, negar, né, proteger aquele agressor. Não é? Muitas vezes o pai, o marido, o filho, aquele agressor contumaz, porque ela se sente culpada, inclusive não só pela violência, muitas vezes ela se sente culpada, como se fosse a responsável por essa situação, mas ela se sente culpada também quando leva esse agressor para a polícia, para o judiciário, para o Ministério Público. Então, nós precisamos compreender o que acontece e como acontece, para estabelecer, de fato, soluções eficientes. E entre elas está realmente essa orientação, esse empoderamento, esse fortalecimento dessas vítimas, para que a gente possa, então, coibir, prevenir, reprimir também esses ilícitos. E, acima de tudo, além da repressão em si, de criar também uma retaguarda, uma rede de proteção e de sustentáculo, para que essas vítimas possam, muitas vezes, depois, ter rendimento, ter autonomia, não é, sobreviver às suas expensas, não é? E muitas vezes ela depende, então, desse agressor, e é uma outra circunstância que faz com que, então, a gente tenha um maior dificultador. E agora, na pandemia, esse evento, então, ganha uma maior proporção de sua importância, porque agora, na pandemia, onde a regra é fique em casa,
né, o agressor fica mais tempo em casa e a gente, então, tem uma explosão estatística, lamentavelmente, repito, de eventos dessa natureza. Então, cria mais mais um desafio para nós do direito e de outras ciências, enfim, tratar da questão. Então, eu parabenizo, doutora Cristiane, a realização desse evento, assim também com apoio hoje aqui na abertura das colegas Valéria e Inês. Parabenizo, festejo por isso e digo que estamos à disposição para chegarmos juntos e mudar esse cenário, inclusive por ser mulher e compreender a importância de apoiar outras mulheres. Mas nós temos esse dever, enquanto promotoras de justiça, membros do Ministério Público, se estamos, então, portanto, no espaço de poder, de mudar a política, de propiciar avanços, nós somos potência. Então, é um dever, e eu estou pronta aqui com vocês para apoiá-las nessa mudança de paradigma. Então, muito obrigada e que esse evento seja maravilhoso. Muito obrigada, doutora Luciana, pela presença, pelas palavras. Bom, no evento de hoje, né, nós falaremos sobre os impactos da saúde mental na violência doméstica e familiares em suas vítimas diretas e indiretas. E o objetivo é justamente estimular uma atuação integrada dos serviços da rede de atendimento às mulheres, seja o Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, secretarias estaduais e municipais. Essas implicações de ordem mental e até mesmo física, elas são diversas, e é importante que os profissionais que atuam com essas mulheres, principalmente na área de saúde, tenham este olhar diferenciado para as doenças psicossomáticas. Bom, sem mais delongas, eu passo então a palavra para a doutora Inês, que fará a apresentação da nossa primeira palestrante. Lembrando que as perguntas elas poderão ser feitas pelo chat, ao final serão respondidas pelas nossas palestrantes. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Luciana Andrade. Cumprimento também o nosso Subprocurador-Geral de Justiça Institucional, doutor Alexandre Martins. Cumprimento carinhosamente a colega, promotora de justiça e coordenadora do NEVID, doutora Cristiane Esteves, e a quem eu agradeço pelo convite para participar, né, desse grandioso evento e de suma importância para o Ministério Público e também para a sociedade. Cumprimento também a colega, promotora e dirigente do CAIJ, Centro de Apoio da Infância e Juventude, a doutora Valéria Barros, Duarte de Moraes. Quero cumprimentar também todos os colegas procuradores e promotores de justiça que se fazem presentes nesse webinar, e cumprimentar também ao público em geral que se faz presente e que muito nos honra com a presença. Quando nós falamos dos impactos na saúde mental ocasionados pela violência doméstica e familiar, nós não podemos nos esquecer, né, como já foi mencionado aqui, que esses impactos, eles serão e deverão ser absorvidos pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E ao falar no SUS hoje, eu jamais poderia deixar de aproveitar um evento dessa importância para lembrar que há menos de uma semana, ou seja, no sábado, no dia 19, a Lei 8080, que ela é conhecida como a Lei Orgânica do SUS, completou 3 décadas de existência. 30 anos completados exatamente no ano em que o nosso país vive a maior crise sanitária da história, que é a pandemia causada pelo novo coronavírus. E por que eu cito a Lei Orgânica do SUS hoje nesse evento? Porque ao longo desses 30 anos, ela vem se atualizando. E nessas atualizações, recentemente, no ano de 2017, foi instituído como um dos princípios do SUS a organização de atendimento especializado para as mulheres vítimas de violência doméstica em geral, incluindo o acompanhamento psicológico. Então, isso significa que esse sistema, o Sistema Único de Saúde, o SUS, agora mais do que nunca, ele tem obrigação de se estruturar para prover e fazer cumprir
mais esse princípio organizativo. Para concluir, eu vou citar uma frase extraída até de um artigo recente, que foi publicado agora no dia 7 de... Agora não, há alguns meses atrás, no dia 7 de março de 2020, no site da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, intitulado Epidemia Invisível. Qual o papel do SUS frente à violência contra as mulheres, que eu acredito que sintetiza exatamente aquilo que nós objetivamos, não só hoje nessa palestra, mas como objetivo nosso de persecução, que é combater o julgamento moral, a culpabilização das mulheres pelas violências e discriminações que sofrem e garantir um cuidado efetivo a todas as mulheres em suas diferentes especificidades e fases da vida. E com essa frase, eu passo ao início do evento, né, para falar sobre o tema promoção da saúde mental em mulheres vítimas de violência pela perspectiva do impacto do trauma. Nós vamos receber, eu convido a integrante do Laboratório de Estudos e Intervenção em Luto da PUC, coordenadora do apoio a perdas irreparáveis, coordenadora do Grupo de Prevenção do Suicídio, diretora da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio, diretora do Instituto Acalanto, terapeuta de família e casais, terapeuta certificada, supervisora em EMDR e terapeuta certificada em Brain-Spong. A psicóloga clínica e hospitalar, né? Doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, a doutora Daniela Reis e Silva. Doutora Daniela, a senhora está com a palavra. Boa tarde, doutora Inês. Muito obrigada pela apresentação. E queria cumprimentá-la e cumprimentar a doutora Cristiane, em nome de todos os procuradores e promotores do Estado do Espírito Santo, agradecer imensamente o convite para fazer essa contribuição nesse evento de suma importância para o nosso Estado, né? Na qualidade de atual coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção do Suicídio, essa discussão é mais do que urgente e pertinente, em função de todas as dificuldades que a gente observou ao longo aqui da crise, né, promovida pelo coronavírus. E eu vou compartilhar a minha tela para conseguir fazer aqui a apresentação para vocês. Então, a ideia é a gente poder apresentar alguma coisa dos impactos da saúde mental decorrentes da violência doméstica e familiar contra as mulheres. E a nossa preocupação é justamente em sensibilizar servidores públicos, iniciativa privada, de forma a proporcionar uma ação integrada de todos os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, né? Na coordenação do GT, eu tive a oportunidade de integrar um colegiado de enfrentamento da violência ao longo da pandemia, no qual o NEVID fez parte, daí surgiu essa aproximação, e ficou claro, né, ao longo desse período, a importância do Ministério Público para que possa colocar os atores na mesa, como a gente está fazendo aqui agora, para conversar, para sensibilizar, para acionar os sistemas adequados para a gente fazer essa rede de proteção em relação às pessoas vítimas de violência, né? E o maior desafio que nós temos nesse momento é justamente pensar fora da caixa, né, para que a gente possa empoderar essas pessoas que estão em franco sofrimento psíquico, porque ainda existe até uma chacota da população e até dos profissionais de saúde em relação às pessoas que estão nesse meio desse sofrimento, como se fossem pessoas que entraram nesse ciclo de violência e que elas não saem porque não querem. E eu espero que todos vocês consigam sair daqui entendendo um pouco mais o que se passa emocionalmente com essas pessoas que sofrem esse impacto.
É importante a gente partir da ideia do que é uma família, né? A família é o lugar onde a gente vai encontrar afeto para que possamos ser cuidados e desenvolver autonomia para ir adiante. E, com isso, a transmissão dos valores vão possibilitar com que a gente se oriente na vida, né? E isso é o desejável para todos nós. Mas, em tempos contemporâneos, eu pergunto para vocês, o que está acontecendo com as nossas famílias, quais são os nossos valores, de que cuidado nós estamos falando. Nós temos aí uma diversidade de famílias, uma diversidade em relação à questão da sexualidade, das composições familiares, e a internet, no meio disso tudo, que a gente não tem ideia ainda do impacto, graças a ela, inclusive, nós estamos aqui podendo fazer esse encontro, que se fosse virtual não aconteceria, mas ela traz imensos problemas para o funcionamento geral, e eu não estou colocando a culpa na internet, mas eu só estou trazendo, inclusive, essa imagem para mostrar o quanto as nossas famílias andam desligadas, desapegadas, deixando de lado aquilo que é mais importante, que são os nossos laços afetivos. E eu adoro essa imagem da família Simpsons, que traz o caos cotidiano, né, que é vivenciado por todas as famílias, com um pequeno detalhe e uma pergunta: qual família é normal? A minha, eu tenho certeza que não é. Eu não sei a de cada um de vocês, porque a gente tem a ideia de ter um padrão de família ideal que nem sempre vai acontecer. E é importante saber que famílias que têm o contexto da violência, elas acabam normatizando a violência porque elas não conheceram outro contexto. Então, é às vezes difícil cognitivamente para uma pessoa vítima de violência, seja ela em qualquer faixa de idade, principalmente presa nesse ciclo de violência familiar, que dura gerações, não é uma única geração, geralmente a gente vê essas questões, os padrões transgeracionais, inclusive dos traumas, e é muito difícil, torna-se muito difícil romper esse ciclo. E é fundamental a gente falar da pandemia, do contexto que a gente está vivendo, que é uma crise sem precedentes, como foi falado na apresentação. Nós temos aí, na data de ontem, né, quase 140 mil mortos, no Espírito Santo, quase 3.500, e mesmo que a curva de mortes e de contaminação tenha diminuído, o nosso problema ainda não acabou. E nós vivemos, ao longo desses 6 meses, uma crise que a gente pode comparar a uma crise de situação de emergência e desastre, tais como as chuvas no Espírito Santo, que nós vivenciamos no começo desse ano. Mas, com agravante, ela é uma crise continuada, e é uma crise que nunca aconteceu antes para que a gente tenha parâmetros de ação. E, nesse contexto da pandemia, embora as notificações de violência tenham sido silenciadas, nós conseguimos perceber e receber em vários serviços públicos e privados um aumento da violência intrafamiliar, porque estava todo mundo convivendo ali dentro. E, infelizmente, a rede de cuidados foi interrompida, né, por situações alheias à vontade de qualquer um de nós. E é importante dizer que toda e qualquer situação crítica, seja ela de pequena escala ou de larga escala, ela gera perdas. E qualquer perda gera dificuldades em relação aos bens materiais, e a gente viveu isso nessa crise, pessoas que perderam emprego, instabilidade, né, se vai ter dinheiro no final do mês, não vai ter dinheiro no final do mês, e eu estou falando dessa situação da pandemia, mas isso aqui vocês podem aplicar para todas as situações críticas, e a violência é considerada uma situação crítica dentro de uma família. Altera a capacidade física e psíquica, porque o corpo reage a isso, e eu vou falar mais um pouco sobre isso. A sensação da segurança, o nosso ambiente conhecido, ele deixa de ser conhecido, existe uma alteração nos papéis e nas ocupações, a privacidade acaba não existindo, e a gente vê isso acontecendo com as famílias em situação de violência,
planos, expectativas de futuro, com impacto significativo na saúde mental, e para quem não conhece, a perda do mundo presumido é uma questão muito significativa para as famílias em crise, porque elas deixam de acreditar naquilo que é seguro, elas precisam aprender a viver em um contexto completamente diferente. E o que dizer, então, quando a gente tem uma situação de morte, né, de alguém ou a própria, a iminência da morte e a ameaça à vida. A Gláucia Tavares, que é a outra apresentadora e minha parceira de longa data pelo trabalho que a gente faz no AP, ela vai poder falar mais sobre essas questões relacionadas ao luto, né, em situações de violência, então eu não vou me deter aqui e vou ao que interessa para falar sobre trauma. As situações críticas na família, então, as consideradas mais graves, estão relacionadas à violência, ao abuso, e aqui eu mantenho o abuso porque é o que é comum na literatura, mas eu prefiro utilizar a palavra ofensa, né, porque abuso parece que pode usar, né, o abuso pouco, o abuso muito, e não é muito adequado. Essa é uma proposição, inclusive, da doutora Cristina Werner, que é uma psicóloga que trabalha com violência familiar. A dependência química, os transtornos psiquiátricos e perdas por assassinato e até mesmo por suicídio. E o mais difícil é a gente identificar, porque imaginem isso num ciclo sem fim, numa espiral, o que começa primeiro, né? É a violência, é a dependência química, aonde os transtornos psiquiátricos entram aí, o comportamento suicida, e vale um lembrete que nós estamos em pleno Setembro Amarelo, então esse webinar é bem propício para isso, né? E traz questões focais em relação às famílias, porque não são só esses problemas, existem outros problemas que afetam a família, como dificuldades escolares, questões relacionadas à adoção e todo o processo complexo que envolve isso, migrações familiares, casamento e as relações homoafetivas, questões financeiras, enfim, uma série de situações do cotidiano, né, que geram as crises, que a gente tem as crises normativas do ciclo vital e as crises focais, né, pontuais e emergentes. A violência e o trauma, eles têm um impacto tão grande que atualmente é previsto que se tem 1,5 bilhões de pessoas expostas à violência política e criminosa. Nós temos ao redor do mundo 42 milhões de refugiados, 200 milhões expostos a desastres naturais apenas em 2011. A gente tem esses dados desatualizados, mas vocês imaginem quais são os números, praticamente o mundo inteiro afetado por um desastre não natural, porque a gente não tem nem nomenclatura para isso, relacionado à pandemia, né? 1,3 bilhões de pessoas vivendo na pobreza absoluta, e, importante frisar, 1 em 3 mulheres está exposta à violência sexual, física ou de qualquer outra modalidade. E 85% da população corre o risco de passar pelo menos por um evento potencialmente traumático na vida. E qual é o impacto disso na vida das pessoas? É um impacto gigantesco e ele é invisível, porque ele acontece dentro das cabeças e, eventualmente, em até externalizações de comportamento. Mas, na maior parte das vezes, esses impactos passam despercebidos. Então, a gente tem aí uma enormidade de população que está desassistida simplesmente porque não foi identificada como população de risco, né? E, embora a gente tenha programado para falar sobre o impacto da violência nas mulheres, é fundamental entender o conceito de que uma mulher não vive sozinha, ela vive em sociedade. E se considerar que se tem aí, né, os filhos, né, as crianças dessa família, eles vão ser afetados tanto quanto a mulher que recebe uma violência, que sofre uma violência familiar, né? E aí eu tenho um conceito importante para trazer para vocês, que é sobre as experiências adversas na infância. É um questionário americano, né, e que fala do impacto do trauma desde o início
da juventude. E quando a gente fala isso, bebês são traumatizados, né? A própria gestação traz impactos traumatogênicos, pode trazer impactos traumatogênicos no cérebro das crianças. E o que a gente entende como experiências adversas na infância? Abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, violência doméstica, pais com uso abusivo de álcool, drogas, doenças mentais, suicídio ou morte, crime ou encarceramento. Vocês que trabalham com violência, vocês provavelmente identificaram um ou mais itens desses. E esse é um questionário que a gente aplica, a gente pode até aplicar já para crianças, por intermédio dos pais, para conhecer esse potencial traumatogênico, porque a pontuação é para cada evento único. Então, quanto maior o score, né, dessas experiências adversas, maior vai ser o risco de adoecimento mental, né? Então, a gente precisa ter atenção do que o trauma faz na vida da gente. Essas experiências adversas na infância trazem um risco aumentado do desenvolvimento de transtorno mental, um risco aumentado, para vocês entenderem como é que isso afeta o físico, da pessoa apresentar doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hepatite, doença pulmonar obstrutiva crônica, problemas imunológicos, dor crônica, entre outros, parcialmente por aumento de comportamento prejudicial à saúde. Aquelas pessoas que a gente costuma dizer que não querem se tratar. Não é que elas não queiram se tratar. Na infância, elas aprenderam que elas não valiam a pena ser cuidadas. Então, elas crescem com uma dificuldade de aprender a cuidar de si mesmos. A gente tem aí também um risco para consumo e dependência de drogas, tabaco e álcool, e, principalmente, o risco para comportamento suicida. E, afinal, o que é um trauma? Um trauma é a incapacidade do cérebro se organizar após um grande impacto, né? O indivíduo experimenta diversas reações físicas e emocionais. E todos vocês que já passaram por alguma situação traumática, seja ela pequena ou grande, vocês já identificaram que isso aconteceu no corpo de vocês. Existem reações psicofisiológicas em que o cérebro entra em sistema de alarme tão logo ele pressinta o perigo, o risco de morte. E tanto faz um assalto ou uma situação de violência. O problema é que em situações de violência a coisa fica continuada e o cérebro continua entendendo o perigo, né? E o que acontece? Diante de um trauma, o cérebro automaticamente reage a uma reação autônoma, né, do sistema nervoso, ou ele vai lutar, ou ele vai fugir. Vocês já devem ter visto filmes de animais, né, tendo esses dois comportamentos, e com o ser humano é a mesma coisa. Só que em alguns momentos existe a possibilidade também do cérebro congelar, e dependendo da intensidade do trauma, ele pode entrar em colapso. E essa alteração pode acontecer até no mesmo dia, entre horas, ou a pessoa ficar permanentemente em luta, permanentemente em fuga, ou no congelamento. Tudo isso, se a pessoa teve, experienciou, né, essas experiências, situações traumáticas na infância, a grande probabilidade é dela ter desenvolvido uma coisa que a gente chama de transtorno de apego, que também vai determinar a forma como a gente se relaciona no mundo. Então, o trauma congela as lembranças no cérebro a nível neuroquímico, e parece que essas partes ficam congeladas e elas não se comunicam, né? Então, o trauma acaba sendo uma consequência de um perigo real ou percebido e que a gente não consegue resolver adequadamente. Qual é o problema do trauma? Ela é hoje considerada uma epidemia mundial invisível que passa desapercebido, sem diagnóstico ou tratamento. O impacto é devastador, não só para o desenvolvimento de cada ser humano e das famílias, tem impacto econômico, porque tem gente que perde a capacidade laborativa e impede a paz. Algumas pessoas entram nesse ciclo de manutenção de situações de violência e não conseguem entrar numa harmonia global. A violência gera violência e o trauma é um resultado disso. É uma doença debilitante com consequências sérias, e quem participa de um trauma, e vocês já ouviram falar isso, direto ou indiretamente, pode se tornar um perpetrador. Nem sempre, mas existe uma grande probabilidade. E entre os traumas, você pode ter aí, desde
sofrer um acidente, ou testemunhar um acidente, ou uma morte, os desastres naturais, as agressões físicas, ameaça de sequestro, qualquer tipo de situação em que o cérebro vai entender que ele está em perigo. E mesmo aqueles traumas, e na psicologia do trauma, a gente diferencia o que é um trauma light, né? Pequenas coisas que a gente escuta dos próprios pais, dos colegas na escola, não bullying, como a gente considera hoje, né, mas assim, pequenas coisas, você não consegue aprender, você é burro, você devia se esforçar mais, né, esses traumas que são considerados lights, eles também podem ter um impacto devastador, porque na medida em que traumas pequenos acontecem, ele pode desencadear uma situação traumática gigantesca. E hoje nós temos a estimativa de que aproximadamente 500 milhões de pessoas no mundo sofrem do que é chamado transtorno de estresse pós-traumático. O trauma pode gerar condutas violentas e compulsivas, as compulsões, né, consumo de álcool, drogas, a depressão, ataques de pânico, ansiedade aguda, são só alguns dos sintomas das manifestações de traumas não elaborados. E o trauma psicossocial, porque a gente tem que entender que não é só a pessoa, ele afeta toda a comunidade. Nós temos alguns exemplos disso, né? Uma característica comum é a reação aguda ao estresse, que é uma síndrome de adaptação logo depois que acontece, e que pode gerar choque, adaptação, a exaustão, esgotamento. Lembram que eu falei que depois do congelamento vem o colapso? É mais ou menos isso. E olha que números impressionantes. 12,5% das pessoas que sofreram algum tipo de trauma, eles vão desenvolver o transtorno de estresse agudo, que é uma situação um pouquinho mais grave do que a reação aguda ao estresse, que demora aí até uns 3 dias, para passar. E você vai ver essas reações durante esse período. No diagnóstico diferencial, a gente tem aí o transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido como um TEPT, que depende de como o sistema nervoso da pessoa vai reagir, né? E como alguns sintomas, você tem a hipervigilância, os flashbacks, os pesadelos. Na verdade, o trauma, como está congelado lá, tem a sensação de que o evento não acabou, né? A situação crítica acabou, mas o cérebro entende e dá todos os sinais de que aquilo continua acontecendo. O TEPT afeta entre 9% a 15% da população ao longo da vida, e o grande problema, 50% dos indivíduos que apresentam um episódio de TEPT desenvolvem um sintoma crônico comprometendo o funcionamento global do indivíduo. Só para vocês verem que a coisa é séria, isso daqui é uma ressonância magnética onde vocês conseguem enxergar um cérebro completamente afetado pelo TEPT. Ele fica em funcionamento, tentando digerir a situação difícil. Esse daqui é um cérebro que já está acalmado com tratamentos específicos para TEPT. Alguma gravidade a mais, né? A gente tem as comorbidades dos transtornos mentais em relação ao TEPT. Entre homens, os mais comuns têm o abuso de álcool, a depressão, transtorno de ansiedade generalizada e o suicídio. Entre as mulheres, a depressão, transtorno de ansiedade generalizada, o abuso de álcool, pânico e também o suicídio. Além disso, a gente observa privação do sono, é só realmente para vocês entenderem, conhecerem que isso existe, que não dá tempo de falar tudo em tão pouco tempo. A gente tem aí, então, a privação do sono, e a privação do sono, ela traz uma série de consequências, inclusive um aumento da impulsividade, né? A síndrome de burnout também pode estar associada ao TEPT, e isso é muito comum em profissionais da saúde e assistência lidando com situações críticas. O trauma vicariante, que é a gente escutar pessoas submetidas ao trauma, relatando as situações diárias que vivem, pode gerar um trauma vicariante nas pessoas que são testemunhas da fala, né? A gente tem aí também o luto. E por que falar no suicídio? Transtorno mental é praticamente 90% presente nas situações de suicídio, no comportamento suicida. Nós estamos no Setembro Amarelo, e eu, como costumo dizer, a prevenção não pode ser só em setembro, e é importante a gente ter eventos como esse durante o ano inteiro, capacitações para os profissionais que atendem a população o ano inteiro.
no mundo hoje nós temos 800 mil suicídios por ano, e consta como entre as 15 principais causas de morte, né? No Brasil, a taxa nem é das mais altas, mas a gente sabe que tem uma subnotificação importante. E o grande impacto disso é que para cada pessoa que morreu, a gente tem estatística de 5 a 75 pessoas afetadas por uma morte. E eu vou trazer para vocês a taxa do Espírito Santo atualizada. Agradeço imensamente a Edileuza Cupertino, da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, que é nossa colaboradora do Grupo de Trabalho de Prevenção do Suicídio, que mostra aí, né, e é importante que os dados aqui de 2019, eles não estão computados todos, que nem é das mais altas. E esse aumento aqui, a gente pode também atribuir ao aumento da notificação de violência, que agora é obrigatória, né? A gente tem óbitos por suicídio, e uma das coisas que a gente está tentando mapear é justamente situações que envolvem violência, como nessa tabela aí, né, o número de notificações segundo a faixa etária, tipo de violência e o sexo feminino. Vocês estão vendo que a lesão autoprovocada, ela aparece em várias faixas, ver inclusive um aumento, né, isso é global no Brasil, na faixa etária de 10 a 19 anos, né, e aparece como a primeira causa de morte, né, a primeira causa de notificação. E vocês veem aí, concomitantemente, situações de violência sexual. Então, está comprovado, e a gente tem vários artigos sobre isso, de que a violência pode gerar e é considerado um fator de risco para o suicídio. E quando a gente fala de suicídio, a gente fala desses níveis de ação. Não vai dar tempo de falar sobre isso, esses são os 3 principais, mas que eu fiz uma mudança aí, né, para falar sobre não só a prevenção do suicídio, porque a gente não tem que pensar na pessoa já que está em risco de praticar o suicídio, né, na iminência de fazer esse ato que é tão difícil, né, mas principalmente a promoção de saúde. A gente precisa pensar em ações de base, porque a gente precisa menos das estatísticas e pensar mais em soluções. E para isso, todos os atores envolvidos com assistência, né, então vocês veem aí que a subnotificação hoje, para todas as notificações que é obrigatória, ela ainda é muito visível, né, por quê? Porque as pessoas acham que não tem que subnotificar, existe um desconhecimento, acham que são coisas de polícia, e não é. A gente precisa desses números justamente para a gente poder discutir ações e desenvolver políticas públicas. Lembro para vocês que a notificação é obrigatória, apresento para quem não conhece ainda a notificação, e aqui tem que entrar todos os tipos de violência. No próprio Sinan tem um manual, um instrutivo, né, para preenchimento dessa notificação, e para quem é de Vitória, quem está no município de Vitória, essa notificação já pode ser online. É um apelo que a gente faz, notifiquem todas as situações de violência. Também foi falado na abertura a dificuldade de denunciar situações, né, e é importante que a gente interrompa esse ciclo de violência. Isso é saúde, isso é prevenção do futuro. E a gente tem aí, então, os dados, populações diversas, e o destaque, a violência contra a mulher, a infância e a adolescência, porque esses 2 tipos de violência andam juntos, os mitos, os tabus e os preconceitos em relação à questão do suicídio, né, a importância da mídia, porque a gente precisa falar, a gente precisa disseminar o conhecimento, mas de uma forma responsável, e isso também vale para situações de violência familiar, em que a gente vê infração, inclusive, com publicação de fotos de menores, dados confidenciais. A gente precisa identificar os sinais de algum sofrimento mental para a gente poder fazer a avaliação. E aqui, um apelo enorme, a gente precisa aumentar o acesso a serviços. Aumentar o acesso a serviço é falar de prevenção. E para isso, não é só abrir serviços, a gente precisa também fazer outras coisas, como capacitação, a contratação de profissionais. Hoje, na rede pública, a gente tem dificuldade de encontrar psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, psiquiatras, que possam fazer os atendimentos qualificados das vítimas de violência, para que a gente possa proporcionar essa assistência integral dentro de políticas públicas. A gente tem que
fazer essa articulação entre o Sistema Único de Assistência Social, o próprio SUS, como foi falado, a gente tem a Lei 8080, a gente tem aí uma articulação importante no setor da educação, no setor de direitos humanos e todas as outras instituições que estão direta ou indiretamente ligadas, como a Polícia Civil, Polícia Militar, o Poder Judiciário, enfim, cada um tem que assumir o seu papel para valorizar esse trabalho em rede. E aí fica o meu apelo aos promotores da saúde que se apropriem dessas legislações do SUS, como uma forma de ajudar a organizar a rede, né? A gente ouve muito falar, o pessoal do Ministério, desculpa, mas assim, vem, né? O Ministério Público só se preocupa com punir, e a ideia não é essa, a ideia é formar, a ideia é a gente ajudar e fazer essa rede para evitar uma coisa que acontece, que é a trajetória de revitimização dos serviços de assistência, relembrar os problemas que viveram, né? Faz ativar todo o sistema neurofisiológico, e o trauma reagudiza, trazendo sofrimento físico e emocional. Pode ser que a vítima prefira ficar em silêncio, ou até omita fatos, porque de alguma forma ela tem medo do que aconteça, porque ela sabe que o sistema não a acolhe integramente, às vezes por vergonha, e às vezes simplesmente pelo ciclo de violência ao qual ela está submetida, né? Eventualmente, também existe uma revitimização por procedimentos executados de uma forma inadequada pelos operadores de serviço, tanto de proteção, de justiça e mesmo da assistência social e da saúde. A gente tem vários e vários relatos. E fique claro, eu não estou aqui metendo pau, né, como dizem, nos servidores, não, porque falta capacitação, falta remuneração salarial adequada, falta condições de trabalho, enfim, os próprios servidores podem ser vítimas do sistema, sem falar que eles próprios podem estar vivendo situações de violência em casa. E isso traz consequências individuais, familiares e sociais para a vida toda. O ciclo de silêncio que se forma em torno da violência familiar pode afetar gerações com o desejo de proteger a família. E não é porque eles gostam de sofrer, porque eles estão presos nesse ciclo do trauma, né? E é importante a gente aprender a interromper isso, ao mesmo tempo proporcionar o cuidado adequado. Algumas dificuldades adicionais para essas pessoas é que o perpetrador pode exercer o papel do cuidador, e aí você tem a ambivalência, a gente tem a identificação com o agressor, né, e algumas teorias em relação a isso. Isso traz, né, a hesitação em relação ao que aconteceu, podendo até negar o fato, o que traz problemas processuais e falta de credibilidade sobre o relato. Mas eu canso de ver, por exemplo, com situações de criança que com 3, 4 anos relatam situações, né, de ofensa sexual, por exemplo, ou de violência física, e os adultos em volta colhendo depoimento, ou pede para a pessoa repetir várias vezes, simplesmente duvidam. E elas trazem uma riqueza, a gente precisa aprender a escutar esse relato. E quando vocês perceberem isso, fica atento, denuncia, vamos interromper esse ciclo, vamos proporcionar ajuda de uma forma adequada. E eu já estou caminhando para a finalização, porque eu sei da questão do tempo, eu queria apresentar para vocês e convidar a todos os presentes a conhecer a nota técnica Covid-19, número 68 de 2020, que foi realizada pela CESA, para o cuidado das pessoas em situação de violência frente à Covid. As pessoas não têm tempo de ler, isso está disponível, e acho que talvez pudesse ser disponibilizado até para os inscritos. A gente tem aí a cartilha feita pela Secretaria de Direitos Humanos, de orientação de realização do atendimento não presencial às mulheres em situação de violência. São vários parâmetros que servidores não conheceram durante a pandemia, mas ainda está em tempo, né? E a nossa cereja do bolo, que é a nota técnica, né, 48 de 2020, que faz recomendações à rede de atenção psicossocial sobre estratégias de organização. Todas essas coisas vão ajudar aqui, a gente a trabalhar em equipe, né, e não dá para trabalhar em equipe sem trabalhar com informação adequada, a formação e a capacitação de profissionais. Pensando também no cuidado que a gente tem que ter com nossos profissionais e as nossas equipes, fazendo o acolhimento,
encaminhando para o tratamento, inclusive medicamentoso, quando adequado, com práticas integrativas e complementares da saúde, proporcionando intervenções psicológicas que ajudem a resolver o trauma, e assim, todas as técnicas psicológicas, elas podem ajudar, mas a gente tem o conhecimento que a terapia cognitivo-comportamental e o MDR aí apresentado são duas técnicas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para tratamento do TET. A gente tem o Brainspotting e o MATES, que são técnicas também de reprocessamento para organizar essas coisas. Então, a gente tem que ter oportunidade de intervenção precoce, atendimento de saúde mental, também por meio de tecnologia da informação, ampliar e fortalecer o serviço de saúde mental, estruturar programas remotos de monitoramento para pessoas em situações de violência, rever o papel da mídia e conhecer programas inovadores no Brasil. Como rede de apoio, eu vou apresentar para vocês o CVV, isso, o CVV, que é importante que vocês não procurem o CVV só quando aconteceu ou quando está na iminência, não é só para o suicídio, né? A rede AP, que pulou aí, eu não sei por que acho que cansou, né, porque estourou o meu tempo. Apresento para vocês também a Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio, com quem a gente tem uma parceria importante. Acabamos de fazer o terceiro Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio, todo o material está disponível na internet, e o nosso grupo de trabalho, né, apresentando para vocês alguns dos atores que já estão junto com a gente convida vocês a se juntar, vamos fazer frente a essa rede de cuidado, de proteção e de assistência integral às situações de violência, para a gente interromper esse ciclo traumatogênico que a violência traz, né? A gente fez aí o 8º Seminário de Prevenção do Suicídio no Espírito Santo, e ele está disponível no YouTube do CRP16, totalmente gratuito. Vamos fortalecer a resiliência das comunidades, da população que a gente atende, e eu deixo para encerrar essa frase: você tem que ser o espelho da que você está propondo. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que começar por mim. E eu espero que essa minha fala tenha sensibilizado cada um de vocês no sentido do cuidado que a gente precisa oferecer. Muito obrigada pela oportunidade e aguardo os comentários e perguntas de vocês para o final. Agora nós vamos passar a palavra para a doutora Gláucia Rezende Tavares. A doutora Gláucia, ela é psicóloga clínica, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFMG, minha conterrânea de Minas Gerais, é editora dos livros Do Luto à Luta e A Vida Continua, e cofundadora da Rede AP, Apoio das Perdas Irreparáveis. Doutora Gláucia, somos assim, gratos pela tua presença aqui, e a palavra é com a senhora, que falará sobre o luto do feminicídio, os reflexos do feminicídio no luto dos órfãos e ascendentes das vítimas e a importância das políticas públicas. Bom, então eu quero agradecer o convite, e em seu nome, né, doutora Cristiane e Inês, eu agradeço, então, a presença de todos aí, agradeço aí, cumprimento a fala brilhante da Dani, que temos, como ela referiu, essa trajetória já de muitos anos, e a grande alegria do mestre perceber quando o discípulo voa mais alto, né? Então, é com muita alegria que a gente compartilha aí esse espaço, e estou aí com Dani, né? Então, quando foi feita essa proposta para que a gente fale do luto do feminicídio, a gente realmente avaliar isso. Quais são os reflexos desse luto nos órfãos, nos ascendentes, das vítimas, e realmente a importância das políticas públicas. Acho que Dani facilitou muito aí a minha explanação e espero que a gente possa desenvolver. Então, a gente começa avaliando essa questão da violência, né? A violência, segundo a Organização Mundial de Saúde, sendo entendida, de fato, como um fenômeno social complexo, multifatorial, que afeta pessoas, famílias e comunidades. Então, eu acho que é importante a gente se orientar por essa compreensão da complexidade. Gosto muito de fazer distinção que complexo não é complicado. Complicado é tudo aquilo que a gente não compreende, e a complexidade, ela vem como a palavra, a etimologia da palavra
diz, é aquilo que abraça, é o amplexo, aquilo que integra. E é um fenômeno que, de fato, ele não se restringe à pessoa, a uma pessoa exclusiva, mesmo que seja ela a vítima dessa condição, mas todas as outras pessoas que estão envolvidas, elas têm, então, repercussões, né? E mesmo no próprio agressor, que a essa altura mostra aí características que também requer atenção, requer apoio. É interessante acompanhar que, fazendo o histórico e levantamento de agressores, não é incomum esse estudo que a Dani até comentou, de aspectos transgeracionais e de pessoas que também viveram violência, né? Então, acho que é interessante a gente, de fato, ampliar essa compreensão e avaliar o que sim, né, é um amparo às políticas públicas e a gente pensar em rede, não apenas no sentido de uma condenação, e costumo dizer que quem compreende não condena, e quem condena não compreende, né? Que a gente possa não justificar ações, mas, no mínimo, sim, trabalhar um processo psicoeducativo, que é algo que eu venho valorizando tanto, para que possamos ter realmente qualidade de vida de forma mais favorável, né? Pode passar ao próximo. Então, pensando em violência, e a gente pensa, então, realmente nos aspectos preventivos e na erradicação. E segundo, então, Cabanhas e Rodrigues, o que eles nos contam? Agressores são retratados como louco, fora de controle ou animais, quando, na realidade, é um caráter profundamente social e político, resultado de relações de poder entre homens e mulheres na sociedade. De que maneira, né, que nos organizamos, né, de formas dentro de uma hierarquia vertical, onde existem superiores e inferiores, e essa superioridade e inferioridade sendo orientada por inúmeros fatores, não só econômico, não só cultural, mas muitas vezes de uma posição idealizada de me sentir ao máximo e que justifica que eu coloque o outro, então, numa condição de o mínimo, né? Esse é um desdobramento e é uma deturpação de uma forma de compreensão de uma hierarquia enrijecida, verticalizada, né? Pensar em trabalho em rede, naturalmente, é sair dessa hierarquia verticalizada e engessada para pensar realmente em formas horizontais, onde pessoas, sim, ocupam lugares que são de distinção, mas como pessoas e seres humanos somos todos comuns e merecemos ser reconhecidos nesse comum. Comum que é a raiz e a base, que vai permitir comunhão, que vai permitir comunicação. Enquanto não nos colocarmos e buscarmos nossos pontos comuns, as nossas comunicações também poderão apresentar dificuldades. Especificamente sobre a questão do feminicídio, né? Não tem dúvida que representa essa violência extrema contra a mulher, né? Ataca, sim, o principal bem jurídico protegido pelo direito penal, que, na verdade, é a vida, né? Transforma, então, a mulher em ser inominado, sem vontade própria e incapaz, então, de reverter a situação na qual se encontra. E realmente buscando, a partir daí, essa compreensão sistêmica do fenômeno e na sua complexidade, nós vamos entender que tem essa questão da mulher, mas a sociedade, os nossos modos de convívio, todos estão afetados em função desse ato, né? E aí pode passar o próximo, por favor. Salientando, então, o aspecto do assassinato, então, de mulheres, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, de 2019, fala que esses fenômenos, eles não são problemas isolados, são, de fato, sintomas de um padrão de violência de gênero e resultados, sim, de valores machistas profundamente arraigados na nossa sociedade brasileira, né? Então, ainda orientado por essa questão do quem vale mais, né? E que muito mais do que estabelecer relações onde se estabelece um perde-ganha, um quer mais, um quer menos, são situações em que possamos buscar interações onde tem ganha-ganha. Esse é o grande desafio do respeito ao convívio, a esse espaço
que compreende todos nós, independente da cor de pele, independente da condição e de adoção de gênero sexual, independente, então, de condições. Faço um parênteses para poder comentar até ato que aconteceu comigo. Eu tive os meus documentos roubados e fui, então, até a delegacia próxima aqui à minha casa. E, ao fazer o boletim de ocorrência, o servidor que estava ali me atendendo, entre todos os dados que ele anota, ele me pergunta a minha opção sexual. E eu achei, no mínimo, algo curioso, né? Quando estava eu ali fazendo uma notificação de perda de documento. E, né, que naturalmente, falei, o senhor tem todo o direito de me perguntar. E eu tenho todo o direito de responder se eu quiser. Isso não cabe aqui nesse momento. Né? Então, é algo que eu não sei se era uma curiosidade ali do momento, se fazia parte de um protocolo, mas são questões, no mínimo, que merece a gente avaliar. O que é ocupar determinados cargos e o que isso, de fato, assegura condições das pessoas estabelecerem perguntas acolhidas ou até invasões. E nós precisamos de avaliar isso. Quer dizer, como que essas relações, e falamos de violência, e violência que chega em assassinatos e ações cotidianas que possam trazer reflexões para nós, né? Vamos lá. Então, compreender a questão, né? É ir além da esfera exclusivamente criminal. Então, estamos dizendo, de fato, de uma repercussão no espaço público e privado. Afeta nós todos. Algo que ocorre a alguém de bem-estar é algo que também nos toca, assim como situações realmente desse nível de invasão, né? Demonstrar a violência contra seres vivos é algo intolerável, né? E quando eu falo em seres vivos, estamos falando, sim, em ecossistema, estamos falando aqui das nossas questões, das queimadas, dos absurdos que a gente vem convivendo também nesse momento que estamos aqui expostos, né? Então, vamos lá. Situando o Brasil, e infelizmente, né, estamos aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, na 5ª taxa de feminicídios do mundo, né? E, naturalmente, o que isso produz? Produz órfãos, vítimas indiretas e invisíveis dessa violência doméstica, né? A Dani ressaltou muito os aspectos aí cerebrais, e eu quero apontar realmente essa qualidade de luto que vem a partir dessa condição. Se todo e qualquer luto é um processo de assimilação dessas perdas e que não é algo digerível, a sensação de que realmente houve uma morte que poderia ser evitável e provocada dessa forma é algo que merece, sim, a nossa atenção, a nossa investigação, e eu cumprimento mais uma vez aí, como a Dani fez, a iniciativa desse webinar. No mapa da violência, destacamos isso. 50,3% das mortes violentas de mulheres são cometidas por familiares. E dessas questões, então, 33,2% por parceiros ou ex-parceiros. Né? Então, de que maneira, né? E a ideia de dormir com o inimigo e essas condições, o que leva essa intimidade está num nível de exposição desta ordem, né? Então, sabemos que a violência não só por morte, assim como reconhecemos, por exemplo, a questão das infrações aí sexuais, né, das ofensas sexuais, como a Dani também colocou, que praticadas também dentro de um ambiente doméstico, familiar, com pessoas conhecidas, com pessoas que circulam dentro da casa, né? E é interessante porque romantizamos aí a noção de família e escutamos regularmente que a família é base de tudo. Olha, mais ou menos, e a gente precisa, de fato, ter ações reflexivas, né? Tudo é um pouco demais. Qualquer verdade baseada em tudo ou nada, sempre ou nunca, ela será sempre provisória e alimentará ilusões, né? Então, sem dúvida nenhuma, é esperado que a família ofereça essa base segura, né? Mas isso não é garantia. Então, temos aí esses dados que nos mostram isso. Então,
Quais são as repercussões dessa violência doméstica? Primeiro, esse aspecto. Não é incomum que os órfãos e as pessoas diretamente afetadas, elas possam estar presentes na cena do crime, né? Então, existem sim esses flashbacks do evento traumático, e mais uma vez, me reportando a fala da Daniela, ela já apontou para essa história. A questão dos pesadelos, esse aspecto e essa tensão e um estado constante de alerta, um sentimento, muitas vezes, de raiva diante de algo que não foi possível fazer alterações, né? E, naturalmente, essa sensação de impotência, eu não posso fazer nada, né? E, de novo, como que isso é paralisante, né? Acreditar que eu não possa fazer nada é tão ameaçador quanto também se iludir que eu posso fazer tudo. Entre isso, né? De que maneira? Trabalhando, sim, os efeitos do transtorno pós-traumático, pode acessar as competências, né? As competências. Então, percebemos que uma das repercussões e ressonância é exatamente o comprometimento do desenvolvimento da identidade desses jovens. Como eu mencionei no início, esse ciclo vicioso, e nós vamos comentar disso aqui agora, daqui a pouco, de jovens que tenham vivido situações de violência e que, naturalmente, essa é a referência, esse é o padrão que se repete, né? E entendendo isso dentro das interações familiares, ações são repetidas enquanto não há realmente espaço para ter outras opções, outros caminhos de aprendizagens e atualizações. Nesse aspecto, então, como que ficam, né? Não só os órfãos, como os ascendentes decorrentes desse feminicídio. A questão realmente primeira que eu digo, sair da invisibilidade, né? Até porque ficam essa marca, aquela é a família que houve e fruto desse crime, né? Punição por uma situação que não decorreu da ação deles. Como que lida, então, com o pai, com o genro, com o cunhado e com o irmão assassino? De que maneira que se organiza em torno disso, né? Políticas públicas, então, minimizando esse impacto do feminicídio, eliminando o estigma. Na nossa rede AP, nós tivemos oportunidade de receber uma mãe que, com 2 filhos, e a filha matou o irmão. E ela presenciou, a mãe presenciou essa questão, né? Imagina a situação e o conflito dessa mãe, de olhar para a filha e lembrar que o filho não estava ali presente e ela matou o irmão, né? Houve aí a internação judicial, a mãe com uma dificuldade enorme de ir visitar a filha no hospital psiquiátrico, houve o anúncio aí de uma liberação dessa filha e o grande conflito dessa mãe de não querer a receber em casa. Então, olha o tamanho, né? E não estamos falando aí de filhos que presenciaram a morte dos seus pais, ainda não do órfão, mas estou falando da mãe que a sua filha matou o irmão, né? O seu filho. Então, destacamos nisso, pode passar o próximo, por favor? Crianças e adolescentes, né? Que naturalmente, muitas vezes, são colocadas nessa condição de vítimas silenciosas dessa dinâmica parental, né? E a grande confusão que se faz entre, de fato, o que é conjugalidade e o que é parentalidade. O que sobra nessa relação e de confiança para um pai que assassinou a mãe, né? Então, privados da convivência da mãe, naturalmente, pelo pai, né, ou o padrasto agressor, né, e passam muitas vezes também a serem criados por parentes e instituições. E o que é que essas crianças, então, vivem, o que elas escutam, de que maneira que elas se organizam, né? Criando, então, muitas vezes essa figura, né, em que o padrasto ou o pai poderiam vir a ser, mais uma vez, fonte de segurança e que são apresentados, então, de uma maneira, muitas vezes, endemonizada. Pode passar, por favor. E aí eu pergunto, onde que ficam, então, os parentes do ramo materno, né? Os avós, os tios, como que eles convivem com esses órfãos e eles também enlutados diante disso?
Como conviver, inclusive, com a família do genitor assassino? De que maneira que essas tensões se falam, né? E aí estabelecemos, sim, algumas questões, né? Existiria alienação parental, existiria aí formas, né, muito odientas de que essa morte possa ser assim assimilada, né? Será que realmente a punição judicial é suficiente? Será que realmente tantos anos de aprisionamento fazem reposição do dano na vida dessas pessoas? São questões, né, que estão aí presentes. E aí trago também um outro aspecto que a Dani pode passar, por favor. A Dani também apresenta, que é a toxicidade desse silêncio. É interessante avaliar isso, que em termos de relações nossas humanas, um elemento absolutamente tóxico para a relação é silêncio. E é interessante porque eu distingo duas qualidades de silêncio. Existem determinados momentos de relacionamento que o nível de comunicação ele é de uma forma tão afinada que não gasta palavra, é desnecessário, as palavras sobram. Mas manter algo que tranca, que impede essa expressão, isso naturalmente sabemos, é Adalberto Barreto, que é um psiquiatra de Fortaleza e que trabalha com a terapia comunitária integrativa, ele tem uma fala que ele diz: aquilo que a boca não fala e que a boca cala, o corpo vai adoecer. Então, que espaço que existe para que esses órfãos possam expressar sobre a morte de sua mãe, né? Como que guardar nessa caixinha distante da memória? De que maneira que apaga isso, né? Estigmas, então, de muitos jovens por terem crescido em abrigos, né? E sem família, né? E é interessante, dentro disso, entender e trazer até de uma maneira refletida hoje o conceito de família, que ele não se esgota e se restringe em laços consanguíneos. E que, se existe um acerto e uma decisão de pessoas terem um convívio, isso pode assegurar laços familiares e laços de confiabilidade, né? E com esse histórico de um ambiente que não ofereceu essa base, de que maneira que é possível ampliar isso para outros contextos? Se nem na minha família eu posso contar, como é que eu posso confiar em outras pessoas, né? Na competência humana. E aí apresenta, então, o próximo, por favor, os desdobramentos, né? Então, essa transfiguração do lar em ambiente perigoso e inesperado, né? Sabemos que o medo é uma emoção nossa, que nos compõe a nós todos, seres humanos. Temos uma cultura que tende a fazer essa cisão e colocar uma ternição e até uma indução de que esse é uma emoção de mulher, e nisso há uma ruptura enorme, onde homens são impedidos de terem medo. E eu me lembro muito de Amir Klink quando ele diz: é possível transformar medo em respeito e respeito em confiança. A base de toda e qualquer confiança, na possibilidade de fiar com, ela é tecida de medos bem administrados. Mas, se esse medo ele se reduz, sim, a pânico, a esse caminho que eu tenho que ter um sobressalto, porque há uma ameaça constante, o mundo passa a ser, sim, confuso, assustador e pouco seguro. Além dessa questão da naturalização da violência e, certamente, com essa possibilidade de reproduzi-las. Como terapeuta de casal, é uma das coisas que vem me impactando muito, atendendo casais, e quando eu observo um se referindo ao outro de uma maneira tão hostil, de uma maneira realmente tão violenta verbalmente, e o que é mais assustador, que algo passa a ser tão habitual que é isso que naturaliza. E muitas vezes, em encontros e espaços terapêuticos, eu tenho que salientar isso. É assim que vocês se tratam? Desde quando? O que isso traz? E a gente vai avaliando realmente que, e chegamos a apontar
notar aí esse fenômeno nosso da pandemia, o fenômeno de estarmos, então, restritos ao ambiente doméstico, a violência que intensificou, o número de divórcios que também intensificou, e essa é uma expressão de uma médica paliativista que ela diz, a pandemia, ela agudizou, né? Na verdade, a pandemia ela não trouxe tantas inovações, tantas coisas tão novas, né? A meu ver, de fato, a maior novidade que a pandemia trouxe foi exatamente a necessidade de sermos criativos, especialmente nos rituais dos lutos, dos rituais funerários, onde isso houve uma restrição ao acesso aos hospitais e tudo mais, né? Evidentemente que as escolas aí e o trabalho remoto, mas esta agudização de caminhos. Então, relações que já tinham uma tendência a essa violência, é isso que eu estou me reportando, muitas vezes uma violência verbal tão naturalizada, no momento em que confina e que fica restrito, isso então fica mais expresso, né? Muitas vezes dificuldades e que eram jogadas para debaixo do tapete e se resolvia saindo de casa, indo para a rua, hoje temos mais restrições e aí essas questões estão aí dentro de casa, né? E as paredes das casas, então, passaram a ser grandes espelhos. Chamamos, então, atenção para esse aspecto da transmissão geracional, né? E aí, o nosso processo de aprendizagem, ele se faz, sim, por imitação de modelos, muito mais do que discursos, muito mais do que dizer, do que é para ser dito, e essa era uma consigna do século passado, faço o que eu falo e não o que eu faço. Hoje, século XXI, isso não funciona. Falar de algo, fazer um discurso e ter uma prática incoerente não funciona. Mas a zona de desenvolvimento proximal, que foi algo desenvolvido por um psicólogo russo, que é o Vygotsky, ele vai apontando isso. Base da nossa aprendizado é por imitação. A neurociência vem nos falando de neurônio espelho, que vamos repetindo. Num ambiente que, mais uma vez, a violência ela passa a ser tão corriqueira e isso é reproduzido, inclusive transgeracionalmente, né? Portanto, a necessidade, como a Dani salientou, de redes de atendimento adequado, com ações que ajudem a quebrar esse ciclo de violência. Agora, temos que ter muito cuidado e até com a palavra quebrar esse ciclo. Porque se um dos antídotos à violência também são ações violentas, muitas vezes desrespeitosas, com as melhores intenções, ainda prevalece essa história de que eu sei o que é melhor para o outro e que eu tenho que impor a ele. No momento, estamos vivendo e compreendendo, né, a comunicação não violenta, a capacidade de dar o lugar de fala às pessoas, de perguntarmos e buscar não uma imposição, que naturalmente é véspera de oposição, mas de uma composição. E isso é saúde mental. O nosso próximo desafio é esse: em quem confiar? Filhos precisam lidar, então, com esse luto e essa perda materna. E, naturalmente, essa vivência de episódios de violência. Onde que é confiável? E, como eu disse, né, a confiança ela é um desdobramento e uma oitava acima de medos. E precisamos de falar de medos. E falar de medos não é algo muito da coragem de sermos imperfeitos, da necessidade de nós todos assumirmos a nossa vulnerabilidade e os erros que cometemos, como técnicos, como pessoas que estamos aqui presentes e que temos a necessidade dessa confiança alimentada por humildade de reconhecer erros e, a partir daí, repará-los. O motor impulsionador de todo e qualquer processo de aprendizagem é exatamente reconhecer erros e, a partir daí, fazer correções de rota. E não querer escondê-los, né, e querer fazer de conta que ele não existe. E mais uma vez, a Mirklink que nos conta, olha, o grande problema de fazer uma viagem sozinho é que quando algo está errado, não tem ninguém a pôr culpa. E eu, mais uma vez, digo, sair de uma hierarquia vertical de superior e inferior é sair também
de uma tópica de culpados e de vítimas, mas buscar realmente um caminho de corresponsabilidade. Qual é a parcela de cada um? De que maneira que lida, né, com essa questão? Portanto, pode passar para o próximo. O nosso desafio é sair do ciclo, então, vicioso para o virtuoso, construindo esse aprimoramento dessas ações realmente de rede e de uma rede de proteção, né? E esse apoio realmente psicossocial às famílias. Entendendo, mais uma vez, que essas famílias, elas podem ter também a inclusão até dos profissionais, dos técnicos que se aproximam desse evento e que também se mobilizam e são tocados por essa condição, né? Sabemos, e estamos aqui hoje, 25 de setembro de 2020, nos orientando pelos pressupostos da pós-modernidade, onde é impossível ser neutro, é impossível ter uma objetividade sem subjetividade. E o nosso desafio realmente é avaliar onde é que a gente coloca a nossa intersubjetividade. De que maneira que cada um de nós técnicos escuta cada relato desse de violência e o quanto que isso nos afeta. E que o fato de nos afetar não é algo que nos coloca numa condição pior, mas é exatamente reconhecer a nossa humanidade e, dentro disso, colocá-la a serviço. Esse foi um dos posts que eu li logo no início da pandemia, quando dizia: nós não estamos com baixa imunidade, estamos com baixa também humanidade, né? E humanidade que naturalmente não está pronta, não está acabada, não está perfeita e que nos convoca a contínuos reparos. Portanto, vamos lá, pode ir para o próximo. Em sintonia, o próximo slide, por favor, ao que Daniela estava dizendo, sobre as nossas redes de apoio, ativando, então, resiliência. Faço uma distinção da resiliência, que existe uma maneira de compreender uma resiliência americana e existe uma forma de uma compreensão da resiliência europeia e latino, e é por aí que eu me organizo, né, e me oriento. Resiliência não é um capricho pessoal, mas é uma distinção, é uma condição que os ambientes possam buscar através dos nossos recursos relacionais para lidar com adversidades, né? Gosto de brincar com as palavrinhas e digo que nas adversidades eu coloco um H antes e digo que há diversidades. Então, ativar esses recursos, e quando a gente está dizendo, então, da resiliência, que ela vem das interações, então, de ambientes, de contextos de resiliência, que ele inclui a família, a escola, a comunidade e outras instituições. É um suporte às pessoas e numa amplidão de pessoas incluídas nisso, né? É, de fato, uma ação institucional que ela é mediada por políticas e programas públicos. E é muito interessante porque cada vez, como terapeuta de família, venho muito encantada com essa condição da clínica ampliada e entendendo que essas são ações políticas, ações que possam, sim, favorecer formas relacionais que sejam mais afetivas e que desenvolvam pessoas de uma maneira mais favorável. Pode passar para o próximo, por favor? Então, contamos, naturalmente, é necessário, né, ajuda material e, naturalmente, civis, políticas públicas, as ONGs, os terapeutas, fortalecer realmente pessoas que se colocam à disposição. Existe uma expressão que ela é dita por uma psicóloga, que eu gosto do trabalho dela, que se chama Ciane Paiva, quando ela diz: qualquer ajuda não ajuda. Então, que sejam realmente terapeutas que tenham formação e informação efetiva para poder fortalecer essas redes, transformando o cotidiano e, naturalmente, abertura para novas conexões confiáveis, né? A nossa humanidade, e é mais uma vez a agudização que a pandemia nos traz,
é a necessidade realmente de trabalharmos as nossas conexões, né? Aquela velha história de dizer, faço o que dá na minha telha e é problema meu. Não, não é. As nossas ações, elas estão conectadas, né? A nossa humanidade se faz por conexão. Algo que nós fazemos tem desdobramentos e ressonâncias nas nossas interações, né? A médio, curto e longo distância aí de interação. Pode passar, por favor. Então, nas políticas públicas, né? Campanhas de sensibilização, e mais uma vez eu cumprimento aí o material que a Dani apresentou, e acho que é um caminho, né? Ressaltando isso, especialmente o setembro amarelo, e que o tema do suicídio não se restringe à discussão nesse mês, mas que se faça, né? E acho que houve, inclusive, um cuidado muito grande, especialmente, com o que se produz nessas campanhas de sensibilização, porque existem já trabalhos mostrando que determinadas formas de apresentação e de cartilhas, algumas vezes pode ser até gatilhos indutores, no lugar de trabalhar a favor, trabalha contra. Então, essa capacitação contínua, garantia de acesso à justiça, desenvolver planos, programas e estratégias que sejam setoriais e territoriais, promover modelos, sim, de prevenção abrangentes que abordem o espaço íntimo e público do desempenho das atividades das mulheres. E é interessante porque, de fato, fica exposto à intimidade quanto maior a sua fragilidade, né? Então, a necessidade realmente de promover acompanhamento e intervisão é um termo que ele vem cunhado também dentro dessa forma de compreensão pós-moderna, que não trabalhamos a supervisão, mas trabalhando, sim, o compartilhamento, conversas dialogadas sobre atuações e de que maneira que possam ser feitos aí desdobramentos, compreensões, reflexões, né? A necessidade, sim, do acolhimento dos ascendentes e dos órfãos para que a gente possa, e aí, caminhando para encerrar minha fala, pode passar o próximo, chamando, então, que o nosso grande desafio é a humanização do convívio. Nascemos humanos, mas se nascermos assim, crescermos assim, morremos assim, vamos perder muito. Mas que a gente possa, assim, na nossa humanização, ampliar essa perspectiva e essa compreensão complexa, a diminuição, certamente, dos efeitos da desigualdade e da exclusão, estimular o protagonismo das pessoas, ampliar a consciência com o reconhecimento das necessidades, desejos e anseios próprios das relações. Com o que essas pessoas sonham, quais são os desejos, quais são as esperanças. E aí eu me remeto a Paulo Freire, né, quando ele introduz aí o verbo esperançar. Esperançar no sentido de uma ação ativa, proativa, para tornar realmente esse convívio confiável, esse convívio que seja acolhedor e esse convívio que inspire, de fato, os cidadãos que possam ser abrangentes aí e trazer repercussões transgeracionais de uma maneira favorável. Esse aí é o QR Code dos nossos trabalhos. Me coloco à disposição aí de vocês, estou aí também nas redes, glauciatavares.psico, à disposição, e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Nós que somos gratos, né, extremamente gratos pela sua fala. Esse sentido da rede de enfrentamento à violência doméstica é justamente o que você disse, a horizontalidade, a comunhão, a integração, para gerar a eficiência no trabalho. Obrigada pelo seu olhar diferenciado, que nos traz o alerta necessário para o cuidado. E, mais uma vez, ficamos honrados e gratos pela sua presença. Nós vamos passar, então, agora para as perguntas. A gente já tem uma pergunta que veio pelo chat. Imagino que seja direcionada, né, para a Daniela. Pergunta da doutora Valéria Barros, que também é promotora de justiça, dirigente do Centro de Apoio da Infância. E, Daniela, ela pergunta o seguinte: como lidar com uma criança e um adolescente vítima de violência nos espaços de acolhimento? E quais os encaminhamentos para auxiliar na superação desse estresse
pós-traumático? Obrigada, doutora Valéria, por tão importante pergunta. É o que eu tenho debatido comigo, com a minha equipe. Nós conversamos muito no colegiado de enfrentamento da violência esse ano. Eu tenho uma aproximação pequena, mas tenho, né, com situações, instituições de acolhimento. E o que é muito triste, eu tenho que tomar um cuidado, porque, de novo, o que eu estou falando não é denúncia, é um apelo às pessoas responsáveis por essas crianças e esses adolescentes em situações de acolhimento. Que se tenha, primeiro de tudo, uma conscientização da situação emocional que essas crianças enfrentam. Elas são arrancadas da sua família, pode ser a pior família do mundo, mas é a família que elas conhecem, né? A Glaucia estava falando, né, da segurança e insegurança, é a única realidade que elas têm. E as crianças chegam nas instituições de acolhimento muito assustadas. Geralmente, elas são levadas pela polícia, né, conselho tutelar, pessoas que nunca as viram antes. E isso vai potencializando toda a situação traumatogênica dessa separação, por mais que seja de proteção à criança e ao adolescente, né? Então, precisa ter essa rede de acolhimento integrado, humanizada, visando o cuidado, desde a hora de dar a notícia para a criança, estabelecendo procedimentos de como se faz a retirada, de pensar no menor dano para as crianças e para os adolescentes, que quem já teve a oportunidade de assistir uma situação de acolhimento, da retirada, o momento da retirada, é uma das coisas mais difíceis da vida, e ela vai para um lugar em que ela nunca viu ninguém, né? Ela não confia em nada, ela não confia em ninguém, provavelmente já tem questões de apego anteriores, como a Glaucia bem falou, bem lembrou, né? E a gente tem, de fato, uma falta de preparo técnico, de capacitação dos técnicos nas instituições de acolhimento, né? E não é falta de vontade, eventualmente é a falta de gerenciamento da rede, né? Ter as diversas instâncias, o serviço social conversando com a psicologia, conversando com a vara, conversando com o MP, pensando nesse melhor interesse da criança, né? E proporcionar tratamento adequado para essas crianças e adolescentes, né? Que a rede de saúde mental é muito fragilizada em todos os municípios do estado, não é só na Grande Vitória. Nem todas as unidades básicas têm psicólogo, nem todas os municípios têm serviços específicos de saúde mental, nem todas as instituições de acolhimento têm psicólogo e assistente social, tem um técnico de referência que nem sempre vai visitar essas crianças. Então, assim, formar essa rede, tendo essa perspectiva do trauma para minimizar esses danos, dando estabilidade, cumprindo os prazos, que a gente sabe que os prazos acabam não acontecendo e as crianças ficam por anos dentro de um abrigo, de uma situação de abrigamento, né? Isso vai gerando um monte de situações, quando é grupo de irmãos, né? A gente teve agora na crise, foi um dos slides que passou, né? Eu tive o privilégio de coordenar, que foi uma iniciativa junto com a Glaucia, e vocês devem estar se estranhando, Dani para cá, Glaucia para lá, porque, né, são muitos anos, e Glaucia, olha, aluno supera mestre, mas hoje vou te contar, a sua apresentação foi de me deixar com orgulho, encher o peito e dizer assim, nossa, olha o quanto esta professora cresceu, né, e cresce junto com o aluno, porque foi sensacional, né, assim, fiquei muito encantada com a sua fala. Então, a gente fez, a Glaucia era coordenadora de Minas, junto com a Marília, a gente fez uma grande rede solidária de atendimento, porque todos os sistemas de saúde mental, todos os serviços de saúde mental foram interrompidos, né, ou se não forem interrompidos, a população não sabia como é que tinham acesso, né, e por diversos motivos que eu não vou ficar aqui entrando em detalhe de quem é a responsabilidade, o que devia ter acontecido, enfim, a gente criou uma rede voluntária e a gente recebeu, nós tivemos 37 voluntários aqui fazendo plantão de 9 da manhã até meia-noite todos os dias. Nós fizemos 1.700 atendimentos telefônicos,
tá? Sendo que mais 1.500 chamadas em espera. Por aí vocês têm noção da demanda reprimida de saúde mental em todo o estado, porque nós recebemos ligação do interior. Nós tivemos muita divulgação na imprensa, e todo o preparo era de intervenção em crise, a gente não tinha disponibilidade para fazer terapia. E, para minha surpresa, nós recebemos ligação de adolescentes de dentro do abrigo. Então, assim, é uma situação em que eles estavam acolhidos sem ter acolhimento. Situações em que a gente fazia orientações e a gente tinha dificuldade que as orientações fossem cumpridas. E exatamente porque falta o conhecimento dos técnicos, falta, por exemplo, saber que se um adolescente que está num abrigo, né, numa instituição de acolhimento, se ele está falando que ele está querendo se matar, ele não estava ali para chamar atenção. Ele está realmente num sofrimento importante, ele precisa de uma avaliação imediata, ele precisa de uma avaliação, para vocês terem uma ideia, se tiver uma tentativa de suicídio, em 24 horas. Como é que a gente garante isso? Como é que a gente garante esse direito de assistência desses menores, né? Até bem pouco tempo a gente não tinha nem uma instituição hospitalar que pudesse fazer esse acolhimento, né, de saúde mental. Hoje a gente tem, e é preciso dar a garantia que esse adolescente e essa criança sigam um tratamento na rede pública, ou até mesmo com ONGs, em parcerias, como a Gláucia trouxe, né, nessa rede multi. Uma coisa que eu acho que precisa ser implantada no sistema judiciário, que já tem algumas iniciativas no Estado, a Gláucia me lembrou bem, porque a Gláucia foi minha professora de terapia familiar, não é só psicologia individual. A terapia familiar é uma terapia que é extremamente eficaz nessas situações de violência, nessas situações de crise na família. Se a gente tivesse terapeutas de família disponíveis para fazer esses trabalhos, mesmo que seja em parceria com associação, com ONG, seja lá o que for, é um caminho. Fazer implantação, treinamento de terapia comunitária é outro caminho, né? Porque, eventualmente, a gente tem adolescentes da mesma comunidade, né? Que vão e voltam do sistema, fica num entra e sai, uma documentação, e, infelizmente, a gente sabe da judicialização dos processos. São processos de todo tamanho, né? E esquecendo que por trás tem uma vida, e uma vida que merece toda atenção e todo cuidado nessa ideia de assistência integral. Eu sei que existem, eu tenho falei isso numa apresentação que eu fiz semana passada, e eu não estou criticando 100% dos servidores ou todo o serviço público do Estado do Espírito Santo, porque a gente sabe que tem iniciativas muito bacanas, a gente sabe que tem instituições de acolhimento que realmente fazem o seu trabalho, eu não estou generalizando. O que eu estou chamando a atenção é que ainda por iniciativa privada do servidor. Não é uma coisa institucional, não é uma política pública que proporcione essa assistência que essas crianças precisam, né? Então, eu espero, doutora Valéria, que eu não tenha me excedido demais e eu tenha dito, assim, realmente o que eu penso na minha interface, né, do que eles merecem, e talvez até treinar técnicos específicos para fazer esse trabalho específico do TEPT, porque, eventualmente, são técnicas que são... Esse é meu sonho de consumo, que eu pudesse treinar muitos profissionais no Estado, né? Porque são técnicas que a gente consegue, inclusive, redução de tempo de terapia, né? Com uma eficácia comprovada por evidência científica. Endosso aí, mais uma vez, essa questão, né? E reforço muito isso. A ajuda que ela vem de uma maneira imposta, as intenções podem ser as melhores, mas se a gente não abre para poder conversar e checar com essas pessoas que nós estamos oferecendo essa ajuda, e especialmente estamos falando aí do abrigo, né? E aí, de novo, eu tenho que brincar com as palavrinhas, porque é abrigar ou é com um H, é para brigar? É briga ou bronca, né? É para brigar ou é para acolher? Então, condição básica para qualquer aproximação às pessoas é perguntar. Cuidado, porque essa é uma atitude essencial. Se a gente, como técnico, já vai partindo para saber o que eu sei, o que é melhor para o outro, em qualquer circunstância nós teremos enorme possibilidade de sermos violentos. Isso é violência. Eu posso perguntar, e tem todo o direito de perguntar, isso cabe?
Como é que podemos fazer? Isso é ativar protagonismo. Então, como que nós podemos buscar soluções? Como terapeuta, eu venho insistindo muito que a nossa função não somos especialistas em darmos soluções. Somos especialistas em oferecer contextos para que estas soluções sejam construídas. Enquanto a solução vier de cima para baixo, num modelo paternalista, num modelo assistencial desta maneira, nós estamos fazendo anões. Eu brinco muito com a metáfora. Branca de Neve é a Branca de Neve cercada de 7 anõezinhos, né? Cuidado com os 7 anõezinhos que a gente faz por querer ser tão excessivamente bondoso e resolver, e de uma resolutividade que pode ser violenta. Aproveitar e fazer a divulgação oficial da Rede AP, né? Aproveitar que eu estou com a Gláucia, e Gláucia, vou aproveitar e parabenizá-la publicamente pelos 22 anos da Rede AP no Brasil, né? Temos o privilégio de ter a Gláucia como fundadora e presidente, e informar que nós temos aqui no Espírito Santo 2 polos, né? 2 unidades da Rede AP, uma em Vitória e outra em Domingos Martins, e que é um trabalho voluntário. Em Vitória a gente tem 15 anos, como eu brinco, eu sou a filha mais velha, né, porque eu tenho o privilégio de coordenar essas reuniões, e são abertas ao público. Então, até para situações de luto que vocês recebem, né, as pessoas são bem encaminhadas e podem fazer parte dessa rede de acolhimento ao luto. E hoje nós estamos com todas as reuniões online, e a Gláucia colocou o endereço, né? E vocês encontram a gente fácil hoje nas redes sociais. Tem um site, tem Instagram, tem Facebook da Rede AP, e todas as reuniões do Brasil inteiro estão sendo online. Então, é fácil participar, porque se perder uma reunião, vai para outra, e nós estamos de braços abertos para receber, né, essas situações de luto, enfim, Brasil e até fora do Brasil, né, Gláucia? Obrigada, doutora Cristiane. Imagina, até porque eu sou participante do AP, vocês me receberam com tanto carinho, né, com tanto cuidado, e ainda me recebem, né? Então, falar do AP realmente me emociona, porque é um apoio, né? É um grupo maravilhoso que tem cuidado de tanta gente, realmente o trabalho de vocês é excepcional. Olha, nós temos aqui no chat vários elogios, e Daniela, inclusive, já tem um convite aqui da doutora Valéria, que ela falou que eles, né, estão organizando um curso para cuidadores das instituições de acolhimento, e gostaria da sua participação. Conta comigo. Aí, eu e minha equipe, a gente está à disposição. Eu já tenho, né, a diretoria do Instituto Acalante, e a gente tem profissionais que são especialistas em teoria do apego, né, na intervenção do apego. Tem até um projeto de capacitação para pessoas que trabalham em situações de acolhimento, com instituições de acolhimento. Então, conta comigo, porque a ideia é fazer promoção, não é esperar a pessoa estar em risco de se matar, não. A gente precisa começar da base. Eu não vou realmente ler, porque são realmente, assim, são vários comentários, vários elogios. Gostaria de mais uma vez agradecê-los, né, tanto a Daniela quanto a Gláucia, que eu sei que são referências nesse cuidado com o ser humano, e o Ministério Público está à disposição para esse trabalho em rede, um trabalho horizontal, um trabalho de comunhão, de integração, buscando sempre essa eficiência no cuidado às mulheres em situação de violência, nessas vítimas diretas e nas vítimas indiretas da violência. Mais uma vez, obrigada, boa tarde a todos e todas, e até um próximo evento. Obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tem um link aí da Rede AP, ótimo.